governo Lula mobilizou cerca de 1.000 agentes da Polícia Federal, do INCRA e do IBAMA para tentar acabar com a devastação da Amazônia no município de Tailândia, no Pará. Mas essas medidas parece que ainda não são suficientes. Não, as medidas não são suficientes, ainda que elas estejam sendo tomadas. O que nós entendemos é que nós não podemos ir da forma que estamos indo para resolver um problema que era insolúvel e, de repente, nós temos que resolver a ferro e fogo. Há necessidade de nós estarmos presentes, de nós conversarmos a respeito, dialogarmos, para que não aconteça, você resolve um e vai ter um caos logo em seguida. O desemprego vai ser em massa. Eu não estou dizendo que se justifique a atitude de madeireiro, de corte irregular, criminoso, mas nós não podemos também exterminar com todo o emprego das pessoas que estão lá na região. Temos que ter uma solução, e essa solução tem que estar presente a preservação da Amazônia, mas também a preservação do ser humano. E o ser humano não está sendo preservado com a atitude absoluta de se fazer, de uma vez, procurar evitar que o madeireiro não tenha a menor condição até de trabalhar legalmente dali para frente. Porque se tudo dele é retirado, se toda a madeira é vendida e este produto vem para a União, ele vai ficar sem nada e sem possibilidade de alocar novos serviços. Então, líder, essas medidas que o governo está adotando na área ambiental atendem o Partido Verde? Olha, o governo está fazendo mais uma mega operação. Mega operações como essa já foram feitas inúmeras vezes e elas não dão resultado. Portanto, o meu sentimento é de que essas medidas elas têm curta duração e elas não resolvem estruturalmente o problema. Nós entendemos, não só eu, mas o Partido Verde há muito tempo, e hoje secundado até pelo líder do PMDB no Senado, que está na hora do governo declarar o desmatamento zero na Amazônia, está na hora de declarar a moratória do desmatamento na Amazônia, para que a gente possa ter tempo de que as políticas estruturantes, as políticas para o desenvolvimento sustentável, as políticas que visam um modelo específico para a Amazônia, que elas possam dar resultado. Enquanto isso, o zoneamento ecológico econômico e a clarificação jurídica da propriedade. Essas duas questões são pontos fundamentais para que a gente possa combater de uma maneira mais forte o desmatamento ilegal na Amazônia. Não, eu acho que a moratória é solução, mas ela tem que vir assim de uma forma paulatina. Vamos ter uma moratória ou tomar uma providência definitiva para que não haja corte nenhum. Nós podemos correr o risco de impedir que madeireiras regulares também façam corte. O ideal para o Partido Verde é que as madeireiras tenham registro e tenham licença ambiental. Estamos em moratória. Qual a resposta do Partido Verde, a sua resposta, para o suposto desemprego que causaria a paralisação, mesmo que temporária, de toda a atividade madeireira na Amazônia? O que fazer com esse contingente de pessoas? Bem, o primeiro ponto que gostaria de ressaltar é que a maioria da atividade da extração da madeira é ilegal, portanto ela não paga imposto nenhum, ela não paga taxa nenhuma. E nós achamos que cabe ao governo encontrar, dentro das suas políticas, uma política de inclusão daquelas pessoas que já moram lá, porque muitas dessas pessoas não moram lá, foram contratadas para fazer o corte da madeira e depois ficarão, às vezes, em trabalho escravo, às vezes em situação muito vexatória, e essas pessoas, enfim, elas vão procurar um outro meio de vida, elas não têm uma atividade legal, elas não têm carteira assinada e elas não têm segurança nenhuma. Portanto, esse problema me parece muito mais um problema criado pelos madeireiros para poder justificar a ilegalidade e atrapalhar o combate ao desmatamento ilegal, do que na realidade um problema social. Então, a moratória florestal não causa um problema social? De maneira nenhuma, ao contrário. A moratória vai dar a oportunidade de que o zoneamento ecológico econômico possa estabelecer definitivamente aonde se vai antropizar, aonde se pode usar e de que maneira se pode usar mais apropriadamente o bioma amazônico. Então, deputado Antônio Roberto,
Essas medidas atendem os pedidos, as exigências do Partido Verde ao governo com relação ao desmatamento da Amazônia? Olha, toda medida conjuntural que for adotada, ela é importante no momento. Quer dizer, tudo que se fizer em torno da questão do desmatamento no Brasil será bem feito. Agora, do ponto de vista estrutural, nós temos outras questões que vão além apenas dessa força-tarefa que está lá. Nós temos a questão do recadastramento, nós já propusemos a moratória para que exatamente possa se aprofundar a questão da solução de uma maneira mais global. Nós temos várias questões com relação ao desmatamento, a questão da ilegalidade, a questão de propriedades que foram dadas para a reforma agrária, que estão sendo aproveitadas para desmatamento, etc. De qualquer forma, o principal é que o governo ouça o Partido Verde, que consulte o Partido Verde e que todos nós nos juntemos nessa causa fundamental, necessária, imprescindível, nem é só para o Brasil, para o mundo, que é a questão do desmatamento. Então, até agora essas medidas não atendem à reivindicação do PV feita ao governo. Não atendem totalmente as reivindicações que o partido fez. Atende no sentido de que qualquer governo, e o presidente Lula tem feito isso, tem atacado de alguma forma a questão. Mas só que é uma questão emergencial, imediata, que é muito bem-vinda, é bom que isso se faça, mas tem muito mais do que isso para ser feito. Escolha certo, escolha pra valer. Política é escolha, a sua escolha. Dessa vez não vá se arrepender. Política é escolha, a sua escolha. Minha atitude esse ano vai ser diferente. Eu cansei de escolher quem não se interessa. Vou abraçar o PV.